Imagina como é difícil viver agradando todo mundo. Principalmente porque as pessoas elas têm opiniões diferentes, elas têm visões do mundo diferentes, experiências diferentes. Tem pessoas que têm inveja de você, muitas pessoas que nascem no mesmo lugar não querem ver você crescer, porque instintivamente elas se sentem humilhadas por elas estarem abaixo. Então, eu vou te contar um caso hoje de uma pessoa que ela queria agradar todo mundo, isso estava travando a vida dela completamente. Tudo bem, essa pessoa foi no meu consultório, conversamos, fizemos todo o processo de hipnoterapia, conseguimos achar a origem do porquê que ela sentia essa necessidade de agradar as pessoas, né, e essa coisa que estava travando a vida dela. Ela tinha medo de desagradar e não foi nem culpa dela. Ela simplesmente era uma criança, os pais estavam brigando, os pais estavam se separando, tá? Ela ouviu uma briga quando ela estava dormindo. Para quem não sabe, as crianças ouvem tudo que os pais falam, o subconsciente da criança ouve tudo que os pais falam quando ela está dormindo, até mais do que quando ela está acordada. Então, pais que brigam perto de crianças, mesmo que elas estejam dormindo, vocês estão fazendo uma tremenda uma besteira. O que aconteceu com essa criança? Olha que loucura. Essa criança ficou com medo dos pais se separarem, obviamente, né? Toda criança sente esse medo. Ela quer ver os pais junto, quer ver os pais bem. Só que ela achou que a culpa foi dela, dos pais se separarem. Não sei o que eles falaram no meio da briga, mas normalmente já atendi vários casos assim, independente de qual seja o problema que leva os pais à separação, a criança sempre acha que a culpa é dela, ou na maioria dos casos, né? Não vou falar sempre, mas na maioria dos casos. E por isso ela achou que a culpa era dela e ela levou essa culpa para a vida e essa culpa foi atrapalhando a vida dela inteira, tanto na parte profissional, querendo agradar todo mundo do trabalho, agradar chefe, sem se impor, sem, assim, com medo de falar alguma besteira, com medo de fazer alguma besteira e perder o emprego, tá? Porque o chefe é uma referência de autoridade, como o pai e como a mãe. No relacionamento também, isso ferrava a vida dela completamente no relacionamento, porque ela ficava uma pessoa completamente omissa, então ela acabava entrando em relacionamentos abusivos, isso atrapalhava a vida dela também. Então a gente fez o processo de hipnoterapia, resolveu isso, ela começou a se impor mais, reagir de maneira diferente em todas as áreas da vida dela, e isso melhorou, porque o ambiente reage diferente conforme você interage com ele de uma maneira diferente. Bom, o que eu quero dizer? Que uma simples briga dos pais pode atrapalhar a vida inteira de uma pessoa. E se você passou por isso, ou se você conhece alguém que passou por isso, não tratar isso com um tipo de terapia que é mais, vamos dizer, cirúrgica, que vai mais nas profundezas do subconsciente, consegue achar os gatilhos emocionais certos para isso, você está fadado a uma vida de, talvez, de fracasso ou de sofrimento. Tá? Eu vejo isso com muita gente, eu atendo muita gente e é um problema clássico. Tá? Então eu gostaria de deixar essa mensagem aí. Parece que foi uma coisa simples, às vezes para um adulto pode parecer uma besteira, mas para a criança significou muito, muito mesmo. E essa cliente, graças a Deus, ela se livrou disso e deu tudo certo. E ela está super bem hoje. Foi coisa de 2, 3 semanas, ela já estava assim, completamente diferente. E a vida dela decolou. E eu quero isso para a vida de vocês também. Então, se você tem esse problema, me procura. A gente conversa, avalia o teu caso. Ou se não, manda esse vídeo para alguém que você conheça que tem esse problema, tá bom? Então, espero que tenha gostado desse vídeo e até o próximo.